A paz do Senhor, amados irmãos, nossos adolescentes, Deus abençoe todos vocês. Estamos para mais uma lição maravilhosa, a lição que tem como tema a importância da fé. Semana passada nós falamos sobre a certeza da salvação, já falamos também sobre a santificação e hoje falaremos sobre a importância da fé, até porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível que alguém consiga agradar o Senhor. Por quê? Porque ninguém vai acreditar em Deus pela razão. Ninguém acredita em Deus pela razão, acredita em Deus pela fé. Porque pela razão você vai precisar ver alguma coisa para acreditar. Embora nós temos muitas manifestações de Deus na natureza, em todos os lugares, mas a razão não deixa ver isso. Mas a fé sim, a fé nos aproxima daquilo que é divino, daquilo que é sagrado. Então a nossa 11ª lição vai dizer assim a importância da fé. A nossa leitura bíblica está aos Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós vamos entender que as obras são importantes? São, mas as obras não têm o poder de salvação. Somos salvos pela graça por meio da fé. A fé nos conduz a Cristo Jesus. Inclusive eu tenho no canal 3 vídeos. Um fala sobre fé, o outro fala sobre graça e outro fala sobre o arrependimento. Foi uma trilogia que eu fiz sobre esses assuntos: graça, fé e arrependimento. Se você quiser assistir, vou deixar na descrição aqui. Você vai lá e você vai assim ser abençoado com essa mensagem. Vou deixar a playlist desses 3 vídeos aí para você. A mensagem diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, a Deus, precisa crer que Ele exista e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, o Senhor, em outra versão, diz que Ele vai dar galardão àqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Nós temos 3 objetivos que são: primeiro, o que é fé? Definir o que é fé. Mostrar por qual razão a fé é importante para o crente em Jesus. E terceiro, explicar como desenvolver a fé em Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a você por tudo que você tem feito por nós, a sua participação no canal, tudo que você tem feito. Muito obrigado. Vocês têm sido maravilhosos. Que Deus continue abençoando todos vocês. Eu vou ver aqui uma informação que vou passar para vocês acerca do nosso último vídeo, para que vocês entendam. Olha só, foi muito bom a participação, porém, nós vemos que muitas pessoas que têm assistido os nossos vídeos dos adolescentes ainda não se inscreveram no canal. Olha só para vocês terem uma ideia, olha, eu tive uma participação nessa última lição de 99,8% de não inscritos no canal. Somente 2% de inscritos que assistiram essa nossa última aula dos nossos adolescentes. Então eu te convido a fazer o quê? A você vir comigo, se inscrever no canal, acionar as notificações para que você receba todos os nossos vídeos. Vamos lá então? Vamos descobrir. Hoje trataremos de um tema que muitas vezes é ignorado: a fé. Alguns zombam daqueles que acreditam que há um Deus no céu e vivem para obedecê-lo. Nesta lição, veremos a importância da fé para o cristão e vamos descobrir como podemos desenvolvê-la. Preste bem atenção, porque certamente você aprenderá argumentos para defender seu jeito de viver como cristão.
Então vai ser muito bom nós estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Hora de aprender. A pergunta fundamental para mim e para você: o que é fé? Primeiro, uma certeza. Para você, o que é fé? A Bíblia apresenta uma linda definição. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ou seja, Hebreus 11:1 vai falar sobre isso. Você acredita mesmo sem você ter acesso. Você nunca viu Jesus, mas você acredita que ele existe. Você nunca viu Deus fisicamente, mas você acredita que ele existe. Já viu o Espírito Santo? Não, mas ele existe. Isso é fé. A fé fundamental que nos leva a acreditar, ainda que nós não estamos vendo. Ela é plena confiança de que Deus está no controle de tudo. Pela fé cremos que a palavra de Deus é verdadeira. Por ela temos absoluta confiança nas providências do Pai. Somente por meio da fé é que nós conheceremos a Deus, que nós teremos acesso àquilo que é sagrado, àquilo que glorifica ao Senhor. Então pense nisso, tenha isso em mente, que a fé ela é fundamental e a fé vai te aproximar de Deus, vai te aproximar daquilo que é divino, daquilo que é sagrado. 2. Uma segurança no caminho. A fé não é um absurdo, ela não é um sinal de falta de inteligência ou razão. Ao contrário, como afirma um grande teólogo, é impossível crer sem pensar. Entretanto, a fé é a maior que a razão. E justamente por isso, para alguns, ela pode parecer loucura. Por quê? Tem gente, para acreditar, precisa ver. Mas nós, que cremos pela fé, nós cremos primeiro para ver depois. Nós acreditamos que a Bíblia fala que há um céu. Nós acreditamos primeiro para depois alcançar o céu. Olha a diferença. E não simplesmente é impossível você se aproximar de Deus sem pensar. Aqui fala, você tem que pensar, verdade, mas se não tiver a fé ela vai superar a razão, porque pela razão você vai dizer que é loucura. Como Paulo fala, que alguns dizem que o evangelho, para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus. É porque a fé não é um absurdo, porque ela vem pelo ouvir e pela palavra de Deus. Assim, o ponto inicial da fé é a palavra de Deus. Dessa forma, pode-se resumir assim: crer é acreditar que aquilo, o que Deus diz, é verdade. O que é fé? Olha só que coisa linda. O que é fé, adolescente? O que é fé, juvenil? O que é fé, jovem? O que é fé, irmão, irmã? Fé é você acreditar naquilo que Deus diz é verdade. E aquilo que Deus disse, ou Deus está dizendo é verdade, porque está aqui na sua palavra, é a sua palavra, então é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, aquilo que Deus fala é verdade. Então, você está disposto a crer? Apesar de que alguém pode chamar você de louco, você está disposto a isso? Então, continue, que no final, Deus irá te recompensar. Por que a fé é importante? A salvação é pela fé. Jesus Cristo pagou com a própria vida a nossa dívida com Deus. E quando o aceitamos pela fé, somos salvos. É o que diz a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 2, a partir do verso 8, como lemos. Que a fé, a graça está unida à fé, trazendo salvação. Não tem como ser diferente. Tito também vai falar sobre isso. Que a graça de Deus se há manifestado
trazendo salvação a todos os homens. Portanto, recebemos a salvação pela graça. Assim, sem fé em Jesus, ninguém poderá chegar ao céu. Por quê? Se você não acredita em Jesus, Jesus é o caminho do céu. Se você não acreditar que Jesus é o caminho, logo o teu acesso ao céu vai estar interrompido. É como uma via que tem uma ponte e essa ponte quebrou. No caso de Jesus, Jesus não quebrou. Mas Jesus é o caminho. Vamos que você está no caminho, de repente você desvia do caminho. O caminho continua. Vamos que você está no caminho e chega lá no caminho, tem a parte de antes e a parte de depois. Qual é a parte antes? É a parte nessa vida. E depois desta vida tem a segunda parte, que é do lado de lá da ponte. E quem é essa ponte nesse caminho? É Cristo. Cristo nos liga ao céu, ao Pai, à eternidade, por meio dessa ponte. Nós estamos no caminho, mas aqui há um rio, há um abismo, mas do lado de cá está Deus. Então a gente atravessa de um lado para o outro, porque Cristo é a nossa ponte. Além de ser o caminho, ele é a nossa ligação por causa do seu sacrifício. A Bíblia diz que Jesus nos deu a fé e aperfeiçoou. Ele fez tudo isso para que fôssemos seus amigos para sempre. Jesus nos trata como amigos e não como inimigos, mas sim como amigos. A fé nos impulsiona ao bem. A fé nos leva a fazer coisas boas, como, por exemplo, orar, ler a Bíblia, falar a verdade, buscar a justiça e ser bondoso com o próximo. Tudo nós vamos aprender por meio da fé. Se o seu coração for obstinado para o mal, você não vai praticar essas boas ações, porque o seu coração vai ser voltado para o mal. Mas se o seu coração já se converteu a Cristo por meio da fé, então você vai ter o interesse de orar, de estar no culto de oração, de estar lendo a Bíblia, estudando na escola bíblica dominical. Por quê? Porque é o desejo de Deus para aquele que alcançou a fé. É por esse motivo que o apóstolo Tiago fala que a fé, Senhor, é morta, pois é através das obras que demonstramos a nossa fé. Pelas nossas atitudes damos testemunho do poder transformador de Deus. Ou seja, a fé, ela é fundamental. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque a fé, ela precisa ter uma ação. A fé, ela precisa agir. A fé, ela precisa conquistar esse direito para nós a cada dia. Por meio da fé, nós vamos conquistando a cada dia esse direito de estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a fé nos faz impulsionar para o bem. A fé nos conduz ao futuro. A fé nos conduz à glorificação. Além de tudo isso, a fé em Deus nos leva para lugares altos na vida cristã. Ela é o portão para o futuro. O que seria de Abraão, Moisés, Davi, Paulo, sem a fé? O que seria de mim, de você, sem a fé? Nós nasceríamos e viveríamos somente nesta vida. Mas por causa da fé, nós alcançamos aquilo que é espiritual. Nós alcançamos uma esperança, a vida futura, as coisas futuras em Deus. Por isso que é fundamental. Então, o que seria deles? O que seria de nós? Seriam homens que nunca experimentariam o melhor de Deus. Mas como eram homens de fé, o Senhor escreveu seus nomes na história. Eles estão escritos na história, inclusive na história bíblica. Só que o próprio escritor vai dizer que eles agora precisam de nós. Para quê? Para entrar na Cidade Santa
Eles precisam e eles estão aguardando a igreja. A igreja vai chegar. E quando a igreja chegar, nós herdaremos juntos as mansões celestiais. Por isso, amado, amada, adolescente, por isso que é importante nós termos fé, para que quando o Senhor nos chamar, nós estejamos com Ele. Siga o exemplo deles. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Preserve a sua fidelidade e você verá como a sua fé irá impactar o seu futuro. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então esconde essa palavra que te leva a viver coisas profundas em Deus. E você vai ver que toda a sua vida vai ser abençoada. No terceiro tópico vai falar sobre desenvolvendo a fé. Mas eu já te faço o convite. Você chegou até agora, está assistindo o vídeo, acredito que você está sendo abençoado com esta lição. Então faça o seguinte, dê o seu joinha, se inscreva no canal e acione as notificações, ok? Desenvolvendo a fé. Fé e sentimento. Tem alguma coisa a ver? Tem. Só não pode confundir uma coisa com a outra. É comum que em algum momento da caminhada cristã surjam dúvidas e incertezas. Dúvidas e incertezas. Isso pode acontecer porque o ser humano tende a se mover pelos sentimentos. Então o sentimento traz dúvida e incerteza. E por isso tem a necessidade de sentir alguma sensação para confirmar sua fé. Parece até alguém que fica brincando, mal me quer, bem me quer. Se Deus fizer isso, eu acredito. Se Deus não fizer isso, eu não acredito. Se acontecer isso, eu acredito. Se não acontecer, eu não acredito. Então isso é muito perigoso. Nós não podemos deixar os nossos sentimentos tomar conta e atrapalhar a nossa comunhão. Não podemos viver dessa forma. Relacionado à vida cristã, à vida com Deus, não podemos ter dúvida e incerteza. Você se lembra daquela ilustração de alguém estar no muro? E o anjo fala, desce daí, filho, vem para cá, desce daí, vem para cá. E do outro lado estava o inimigo das nossas almas. E ele está lá e ele está tranquilo na dele. E alguém fala, mas tu não vai chamar para ele descer do muro? Não. Só que o muro tinha um nome, dúvida. E ele vai dizer, não, eu não preciso chamar ele para cá, não sabe por quê? Porque enquanto ele estiver no muro, na dúvida ele é meu. Sabe? Porque a dúvida nos afasta de Deus. Então, nesse momento, acredite, você é um salvo, você é um liberto, por meio da sua fé depositada em Cristo Jesus. Embora os sentimentos sejam importantes para experimentar a presença de Deus, não podemos, porém, confundi-los com a fé. Esta deve estar baseada na plena confiança que temos no Senhor. Ela também é confirmada pelo Espírito Santo na vida do crente. Portanto, se apoie na segurança das Escrituras e no poder de Deus. Assim é possível ter uma experiência viva com Deus da palavra. Então, se você manter a sua fé viva, sua fé vívida em Cristo, você vai viver experiências só suas. Experiências que mais ninguém viverá com o Senhor. Será o momento seu com Deus. O momento que Deus irá cuidar de você, tratar de você. E você vai ver que a sua vida vai ser uma bênção. Agora, crescendo na fé. Podemos crescer na fé? Vamos ver. A fé é fundamental e ela cresce quando enraizamos em nossos corações a verdade bíblica. Tá vendo? Quando a verdade bíblica está criando raiz no nosso coração, tudo que é voltado para a vida espiritual vai crescer. A fé vai crescer, o desejo de orar vai crescer, o desejo de ler a Bíblia vai crescer, o desejo de estudar a palavra de Deus vai crescer. Então isso é muito importante, amados. Ou seja, quando buscamos profundamente os desígnios, ou seja, a vontade do Pai, e colocamos em prática os seus princípios,
Então, vamos crescer nele. Precisamos fazer isso. E nós vamos ver que o sobrenatural de Deus vai tocar a nossa vida. Assim, da mesma forma que uma semente de mostarda cresce. Toda semente, ela está pequenina, é jogada na terra ou é plantada em uma estufa, ela não vai brotar primeiro. Primeiro ela vai germinar. As sementes às vezes chegam e você olha e fala, mas essa semente não vai vingar. Elas chegam, elas são preparadas, elas vão germinar. Depois de germinar, ela vai brotar. Depois de brotar, ela vai começar a crescer. E depois que você vai descobrir o fruto que é. Quem plantou sabe qual é o fruto, mas quem vê o primeiro brotinho, se ele for um exímio conhecedor, ele vai saber. Fora disso, ele não vai saber qual o fruto que é. Então, é fundamental para as nossas vidas isso, que nós tenhamos a palavra de Deus plantada em nós, e ela vai crescer, e a fé cresce, é como a semente então, ela vai germinar. Primeiro, a fé precisa encontrar terra boa, ou seja, precisa encontrar lugar bom no nosso coração. Se a fé encontrar lugar bom, propício para ela germinar, ela vai germinar. E toda a nossa vida vai ser contagiada com essa presença gloriosa de Deus. Nossa fé também deve crescer. Esse processo acontece quando a vida do crente é alicerçada no estudo da palavra de Deus e no relacionamento com o Senhor por meio da oração. Então a fé e a oração são fundamentais para que nós desenvolvemos uma vida de comunhão com Deus. E com isso, a nossa fé não morre. Com isso, a nossa fé não vai perecer. A nossa fé vai permanecer inabalável na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ok? Obrigado a você. Estamos chegando ao final de mais um trimestre. Ainda não sei a lição que nós traremos, ainda não chegou para nós, mas com certeza será mais um trimestre abençoador. Concluindo, diz: aprendemos hoje sobre a importância da fé para a nossa vida. Através dela compreendemos que Jesus nos ama, morreu por nós e um dia voltará, a fim de nos levar para junto dele para sempre. Foi o que ele falou, né? Aonde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo. Eu vou preparar lugar para nós estarmos juntos. É pela fé que entendemos que ele deseja sempre o melhor para nós. E por isso devemos confiar plenamente no seu poder e em sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Creia em Deus e você verá o sobrenatural. Creia em Deus e você vai ver a tua fé sobressaindo as incertezas. Você vai ver a sua fé sobressaindo as dúvidas. Você vai ver a sua fé cada dia mais tomando um corpo especial, tomando vida, ganhando vida através da sua comunhão diária com Deus, através de você ler a Bíblia, de você orar, de você jejuar, você que pode. Às vezes nós não podemos jejuar como antes, devido às medicações que tomamos, mas se você pode, faça, porque é muito bom e é muito agradável e Deus irá te honrar. Te convido para a nossa 12ª lição, Salvos para mudar o mundo. Vai ser mais uma lição maravilhosa. Que Deus te abençoe. Que esta aula abençoe a sua vida. Se você não se inscreveu ainda no canal, venha somar com o pastor Valmir. Venha com a gente. Te receber é muito bom. É de irmão para irmão, de pastor para ovelha, de pastor para amigo, de amigo para pastor. Enfim, vamos juntos somar. E Deus nos dará uma resposta muito especial para as nossas vidas. Fiquem com Deus. Como diz meu filho Cauê, pai, fala para eles dar o gostei. Dá o seu gostei, se inscreva no canal e acione as notificações.
em nome de Jesus. Um abraço a todos e não esqueçamos de orar para aqueles que estão necessitados em todas as partes do mundo. Através da sua fé, alguém pode ser encontrado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço em nome de Jesus. Amém.